Bom, agora vamos resolver alguns exercícios. Selecionei dois aqui. Ele está lá na lista de exercício final, né? Vocês procurem lá. Então, o primeiro exercício, número 61, ele diz o seguinte, ó. Sabendo-se que cosseno de alfa é 3/5 e que alfa varia entre 0 e 90, pode-se afirmar que a tangente de alfa vale quanto, né? Então, o que acontece? O que ele precisa saber aqui? Quanto vale a tangente de alfa, partindo de que você só sabe que o cosseno de alfa é 3/5, tá? Então, o que a gente precisa utilizar? A gente vai precisar utilizar as relações trigonométricas. O que acontece? Existe uma relação que associa cosseno e tangente, a gente precisa dessa relação. Uma das últimas relações que a gente viu, ela associa cosseno e tangente. Não diretamente, mas de forma indireta. Vamos ver como que elas estão associadas. Então, por exemplo, a gente viu que a secante ao quadrado, né? A secante ao quadrado, ela é igual a tangente ao quadrado, certo? Mais 1, não é? Então, o que a gente viu? Ó? Que a secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1. Tá, mas aqui eu estou associando secante com tangente. Só que eu preciso associar cosseno com tangente. Só que a gente sabe também o quê? Qual que é a informação que a gente tem em relação a secante e o cosseno? Vocês lembram? Então, qual que é a informação? A informação é essa, que a secante, né? A secante de x, ela é igual a 1 dividido pelo cosseno de x. Não é isso? Essa é uma das relações que a gente estudou também. Então, a secante de x, ela é 1 sobre o cosseno de x. Deixa eu colocar o ângulo x aqui para ficar correto. Então, eu tenho essas duas relações, daquelas fundamentais que a gente estudou. Que a secante ao quadrado de x, ela é tangente ao quadrado de x mais 1, e que a secante de x, ela é 1 sobre o cosseno de x. Então, o que eu posso fazer? Ó? Se eu tenho só o valor do cosseno, eu posso substituir 1 sobre cosseno de x no lugar de secante de x. Aí eu vou ter uma relação entre tangente e cosseno. Lembra que eu disse para vocês que vocês podem obter suas próprias identidades trigonométricas? Então, é justamente fazer isso. Você pega as relações que você já conhece e a partir delas você obter outras. Então, essa primeira identidade, ela vai ser escrita assim agora. Tá? O que eu vou ter? Eu vou ter 1 no lugar de secante ao quadrado, eu vou ter 1 sobre cosseno ao quadrado. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Então, ao invés de escrever secante ao quadrado, eu vou escrever 1 sobre cosseno ao quadrado. Vou colocar um parênteses aqui para ficar melhor representado. Né? Então, fica assim, ó, 1 sobre cosseno ao quadrado de x vai ser igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Agora sim eu tenho uma associação entre cosseno e tangente, que é o que eu precisava. Aqui ele colocou alfa, mas não importa, tá? Eu obtive uma relação geral, correto? Agora sim eu vou fazer substituição. Eu sei o que? No lugar de x eu vou considerar alfa. Meu problema deu em função de alfa, tá? Mas poderia ser qualquer outra letra, não importa, tá? Então eu sei o que? Que o cosseno de alfa é 3/5. Então, onde está cosseno de x, eu vou colocar 3/5. Tá bom? Vamos ver aonde eu chego, né? Então, no lugar do cosseno de x, o que eu coloco? 3/5. Vai ficar assim, tá? Deixa eu só melhorar esses parênteses aqui. Senão fica confuso.
Ok? Então, eu tenho assim, 1 sobre 3 quintos dividido elevado ao quadrado, digo, né? Dividido não. Então, 1 sobre 3 quintos ao quadrado, correto? E agora, como que eu resolvo isso aqui, né? Então, eu mantenho a primeira, que seria 1, multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1 vezes 5 terços. Essa aqui seria a segunda fração, né? Então, vai ficar 5 sobre 3. Concordo? 5 sobre 3. Então, vai ficar assim. Eu vou só inverter a relação, né? Vai ficar 5 sobre 3. Ao invés de ficar 3 sobre 5, eu inverto a relação e fica 5 sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado, né? Tudo elevado ao quadrado. Bom, agora aqui eu sei, ó, 5 sobre 3 ao quadrado é fácil, é 25 sobre 9, né? Vamos escrever assim. Vai ficar então o quê? 25 sobre 9. Agora eu tiro o quadrado, né? Não necessito dele mais. Eu já elevei ao quadrado anteriormente, correto? Então, 5 terços ao quadrado dá 25 sobre 9. X. O x eu vou tirar, tá? Por quê? Eu deixei ele aqui, mas de forma equivocada. E teria que sair daqui porque eu substituí por cosseno de x, né? Então, onde era secante, substituí por cosseno. O x soma, então. Depois eu envio essa resolução para vocês em PDF, tá? Não ficam preocupados, não. Tá bom, e agora? Eu quero o valor da tangente de x. Eu ainda não encontrei. Então, esse 1 está me atrapalhando aqui, né? Vou passar ele para o outro lado. Passando ele para o outro lado, vai ficar 25 menos 1, né? Ele estava positivo. Está positivo, vem para cá, negativo. Vai ficar assim. 25 sobre 9 menos 1 igual a tangente ao quadrado de x. E agora? Bom, é fácil, né? 25 nonos. 25 nonos menos 1. Eu posso resolver essa fração primeiro, depois fazer menos 1, né? Ou vou fazer a fração direto. Então, como é que eu faço? Ó, 9 vezes 1, 9. Né? Então, vai ficar 25 menos 9 sobre 9. Lembrando, né, que é a multiplicação em cruz, né, que a gente faz. Então, estou aqui, ó. Esse vai multiplicar esse, então vai ficar 9, né? Fazendo passo a passo aqui, tá? Vai ficar 9, tudo vai dividir por 9. Eu acho que a nossa aula já está quase acabando, eu já estou terminando de gravar aqui, tá? Fica assim, ó. Correto? Então, fica assim, 25 menos 9 sobre 9. Beleza, 25 menos 9 vai dar o quê? 25 menos 9 dá 24. Não, 24 não, desculpa. Vai dar 16, né? 16 sobre 9, tangente ao quadrado. Bom, agora eu achei a tangente ao quadrado, só que eu quero a tangente. Então é simples. Né? Basta extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, extraindo a raiz quadrada daqui, extraindo a raiz quadrada do outro lado, né? Que é equivalente a fazer isso, né? Então, eu tiro o quadrado daqui, esse quadrado vira uma raiz quadrada do outro lado da igualdade. Agora eu achei minha tangente de x. Então, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 9 é 3. Então, a tangente de x, ela é 4 terços. Ok?
beleza? Agora eu vou fazer o próximo exercício, tá? Então essa é a resolução, tá? Vocês acompanharam aí no vídeo, só que depois eu mando em PDF para vocês terem o passo a passo aí e compreenderem melhor. Vamos fazer essa outra aqui. Essa outra diz o seguinte, ó, que você tem essa expressão 1 menos seno ao quadrado dividido por cotangente x vezes seno de x. Quer saber a qual outra expressão ela é idêntica, né? Então, fica o seguinte, você tem que pensar assim, ó. Lembra que a cotangente de x, o que é a cotangente? Cotangente de x, ela é o inverso da tangente. Ou você pode escrever sobre cosseno de x sobre seno de x. Você pode escrever assim também, né? Cosseno de x sobre seno de x. Então aí ficou fácil. Então, cotangente de x, cosseno de x sobre seno de x. Então, onde está cotangente, eu vou colocar cosseno de x sobre seno de x. Certo? Então, assim fica mais fácil. Se isso aqui me ajudar, né? Então, o que eu vou fazer? No lugar de cotangente de x, eu vou escrever cosseno de x sobre seno de x. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x, né? Quadrado de x dividido, né? Tudo isso dividido por... Ao invés de escrever cotangente de x, eu vou escrever cosseno de x sobre seno de x, tá? Que é uma das relações fundamentais lá. Então, como que vai ficar? Isso aqui vai ser vezes o seno de x, não é? Que vinha lá da equação principal, vezes seno de x. Então, fica assim, ó. Agora ficou simples, ó. Por quê? Eu vou dividir seno por seno, vai sobrar só cosseno embaixo, né? Simplificar esse por esse. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre cosseno só. Cosseno somente. Mais nada. Então, fica assim, 1 sobre cosseno de x. Só que o que acontece? O que é 1 menos seno ao quadrado de x? Lembra que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1? Então, se eu deixo o cosseno de um lado e passo o seno, vai ficar o quê? Que 1 menos seno ao quadrado de x é cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui se transforma nisso, ó. Cosseno ao quadrado de x sobre cosseno de x. Cosseno ao quadrado de x sobre seno de x, né, vai ser cosseno de x. Certo? 1 menos seno ao quadrado de x é igual a cosseno ao quadrado de x, dá lá da relação fundamental. Tá? Cosseno ao quadrado dividido por cosseno é simplesmente cosseno. E terminamos por aqui hoje.